Sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 15. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu-lhe Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conte as estrelas, se é que o podes. Ele lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Senhor, é a tua palavra, fale conosco esta noite, para que nós podemos sair daqui edificado. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aqui a Bíblia fala que depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Se nós lermos o capítulo anterior, a Bíblia fala que houve uma guerra na vizinhança, e desta guerra o sobrinho de Abrão, na época ainda era Abrão, não tinha mudado o seu nome, o sobrinho dele tinha sido levado cativo. E a Bíblia fala que Abrão foi resgatá-los. E com esse acontecimento a Bíblia relata que Abraão ficou rico, teve muitas posses. E ele diz assim para Melquisedeque que iria dar o dízimo de tudo que Deus tinha dado para ele. E aí passou-se um tempo, cessou-se
A Bíblia diz que Deus chama Abraão para prometer o seu filho. E Abraão disse para ele assim, Deus promete um galardão, mas Abraão disse para Deus assim, mas como pode? Se eu não tenho filhos ainda? Será que o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer? É uma pergunta que Abraão faz a Deus. Talvez nós, nos dias de hoje, temos perguntado muitas coisas a Deus. Questionamos muito as coisas. Quem de nós, quando não estamos orando, fala, Senhor, o Senhor prometeu. Ó Senhor, quanto tempo faz? Senhor, o Senhor prometeu para mim. O Senhor prometeu tal coisa. O Senhor prometeu assim. O Senhor prometeu assado. O Senhor prometeu uma igreja grande. O Senhor prometeu uma multidão. O Senhor prometeu a minha família salva. Todos nós, com o passar do tempo, questionamos a Deus. E aqui, uma situação muito delicada Abraão vivia, porque ele não era mais um menino. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, a Bíblia fala que ele já tinha 75 anos. Então já era um senhor. Mais ou menos, as pessoas aqui, acho que vivia de 200 anos, entrava lá. Então já estava quase na metade da vida. E ele diz, eu ainda não tenho filho. Deus fala, não, você vai ter um herdeiro. Essa terra vai ser sua. E ele torna a fazer outra pergunta a Deus. Como eu saberei que isso será? Essa é a nossa pergunta. Nós vivemos de perguntas em perguntas, de questionamentos e questionamentos a Deus. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Como eu vou fazer se é assim, assado? Será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Me ajuda, me dá entendimento. Nós questionamos de várias maneiras a Deus. Mas aqui Deus foi bem incisivo a falar com Abraão. Mostrou claramente o que muitas das vezes nós não entendemos. Aqui Deus pede para Abraão fazer simplesmente um sacrifício. Uma aliança Deus fala para Abraão que quer fazer. É a primeira aliança, é a primeira vez que você vai se encontrar na Bíblia aonde Deus faz uma aliança com alguém de sangue. É o primeiro sacrifício que é feito. Abraão diante de Deus. Deus falou para ele, pega um animal assim, outro assim, outro assim, assim. Deus lhe ensinou como deveria ser feito. O que o Senhor quer dizer com isso? Que o que nós temos que fazer quando nós nos posicionamos, Deus vai ensinar e vai mostrar o que nós devemos fazer. Talvez não vai ser da maneira que nós queremos ou tão fácil como nós queremos. Porque a Bíblia diz que Abraão matar os animais, ele parte os animais no meio. Imagine animal morto, aquele cheiro. A Bíblia diz que as aves queriam comer. E Abraão ficava chutando as aves, mandando embora. Creio eu que aqui a Bíblia fala que Deus pediu animais a Abraão e teve um trabalho de ficar limpando. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aqui são 5 animais. 5 animais Deus pede para Abraão. E imagine o trabalho que Abraão ia ter que ir para matar esses animais. O que o Senhor quer dizer com isso?
o que Deus está nos ensinando, que nada é como a gente quer. Nós não vamos sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. Tem que ter trabalho, tem que ter sacrifício, tem que trabalhar, tem que se dar. 3 animais grandes e 2 aves. Se eu não pegar o animal, não for lá matar e limpar, que eu não imagino que Deus ia querer o animal de qualquer maneira. As coisas têm que ser bem feitas para Deus. Ele está falando, faz assim, assim, assado. Os animais maiores partem no meio, as aves não precisam. Já o trabalho que ele teve de criar esse animal, até 3 anos, né? O gasto. Tá certo que a Bíblia diz que Abraão já estava bem de vida. Pastor, mas como que eu vou fazer um sacrifício se eu não estou bem de vida? Deus não vai pedir nada além daquilo que nós não podemos fazer. Ele vai pedir algo que nós podemos fazer. E o que a Bíblia nos ensina não está dizendo que porque Deus pediu um animal para Abraão, que Ele vai pedir um animal para você hoje, ou que Ele vai pedir dinheiro. Ele pode estar pedindo para que você renuncie às coisas que você talvez mais goste. Mate aquilo que está te tirando da presença de Deus. Talvez hoje o animal que Deus está te pedindo é a renúncia de muitas das vezes ficar 3 horas no mínimo por dia numa rede social. 3 horas. Aí vai ler a Bíblia, lê um versículo e já começa a dar sono. Não é assim? Vai orar 5 minutos e começa. E na rede social vai, ó, perde-se o sono. Por que será isso? É a intensidade daquilo que nós vamos fazer. Se nós formos orarmos, for fazer um sacrifício de oração. Eu lembro que esses dias eu falei para minha esposa, quando for 3 horas da manhã eu quero entrar dentro da igreja para orar. Cheguei aqui, coloquei meu joelho no chão, minha cara no pó e ergui minha voz. Eu só não vinha, mas quando eu só não vinha, eu orava um pouco mais alto. Lógico que respeitando os vizinhos, que acredito que no dia seguinte ou no amanhecer do dia eles iriam trabalhar. Então Deus pede renúncias nossas. O sacrifício é abrir mão daquilo que talvez gostamos. Já pensou um animal de 3 anos? Talvez Abraão tinha outros projetos. Ou se não, talvez ele tinha pensado em vender, porque naquele tempo não tinha hábito de se fazer sacrifício. O que o Senhor quer dizer com isso? Que muitas das vezes nos dias de hoje as pessoas não têm hábito de fazer sacrifício para Deus, achando que tudo é fácil. E volto a dizer, sacrifício que eu estou dizendo não é sacrifício de você pôr a mão no seu bolso e de dar dinheiro, é de renúncia, de prazeres. Talvez a sua maior dificuldade é abrir mão da prostituição, é abrir mão de falar mentira, de tomar uma cerveja, de fumar um cigarro. Talvez essa é a sua maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade. Talvez o sacrifício é abrir mão da vontade da nossa carne, dos nossos maus pensamentos. Quantos não dizem aí dentro da igreja, eu vou dar o dízimo para quê? Ele congrega dentro da igreja, ele participa do ar, do ventilador, da água, do cheirinho da igreja, participa de muito da igreja. Esquece que para fazer tudo isso é necessário custo. O aluguel, a água, a luz, a internet. E as pessoas ficam com a mente cauterizada, a mente presa e não conseguem abrir mão. Por que eu vou fazer isso, pastor? Por que eu vou fazer aquilo? Eu lembro que na outra igreja eu estava, uma mulher disse assim para mim: você acha que eu vou deixar meus filhos passar necessidade para dar o dízimo? E eu entendi que ela diz assim, ó: Deus não tem poder para me abençoar.
Porque se você está ficando com 90%, acho que 10% vai lhe fazer falta. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós vamos servir, que vai fazer você dizimar e Ele vai fazer você passar necessidade? Eu não consigo ver um Deus assim. Um Deus que vai fazer a gente ter mais amor naquilo que nós temos do que na presença dEle. Não, eu amo a Deus, mas se você não é fiel em alguma coisa, você não está. Que tipo de amor é esse? É uma aliança que a Bíblia diz que Deus está fazendo com Abraão. Uma aliança onde ele teve que matar animais, onde ele teve que trabalhar, onde ele teve que fazer um sacrifício. E toda aliança tem. Quem é casado sabe disso. É um sacrifício viver a dois. Não é fácil. Quantas vezes a gente tem que abrir mão das nossas vontades para que nós podemos viver em harmonia dentro de casa? Tanto do lado quanto do outro. Se não está dando certo, os dois estão errados. Se está dando certo, glória a Deus, os dois estão no caminho certo. Não tem um melhor do que o outro. A aliança é isso. Que Deus estava falando para Abraão é isso. Faz o sacrifício, que isso é a prova que eu vou ser contigo. Mata o animal que eu vou descer e você vai ver. A Bíblia diz que chegou um certo momento, caiu uma escuridão sobre a terra. E de repente vem um fogo e passa sobre os animais. No meio da escuridão Deus desce. E mostra para Abraão, esse é o sinal que essa terra é sua. Estou pisando na terra onde você está. Deus estava mostrando para Abraão, Abraão, tudo aquilo que você fez lá atrás, porque Abraão tinha vindo de uma grande vitória. Com 318 homens tinha vencido grandes exércitos. Porque o seu sobrinho tinha sido levado a cativo. Aonde ele morava passou uns homens lá, uns exércitos lá e levaram tudo. Ele ficou sabendo e falou, não Deus, eu tenho que buscar meu sobrinho. Filho do meu irmão que já morreu. E ele vai lá e vence a batalha. Quando ele vence a batalha, ele traz o que na batalha? Tudo aquilo que o exército do inimigo tinha deixado. Riquezas. Deus deu a vitória para ele. Aí Deus, trabalhe. Faça do jeito que eu estou te ensinando. Preste atenção no que eu vou te falar. Faça do jeito que eu estou te falando. Que é um sinal que eu estarei contigo. Aliança feita. Porque imagino eu que Abraão já estava desanimado. Pode ver que quando nós estamos desanimados, o que mais nós faz é pergunta. Quanto mais desanimado nós estamos, mais nós fazemos pergunta. Já viu aquelas pessoas, até às vezes você passa em algum lugar tão assim, ó, na calçada, sentado, desanimado. Às vezes questionando, por que da vida deles eles estão dessa maneira? Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não merecia passar tudo isso. Um monte de dificuldade. Eu não mato, eu não roubo. Eu não engano ninguém, eu sou trabalhador, eu pago minhas contas. Por que eu estou nessa dificuldade? Porque muitas das vezes nós estamos fazendo algo, estamos tomando uma atitude que nós não conseguimos ver, só quem está de fora. Ninguém vê. As pessoas não percebem. Não percebem que estão tendo atitudes errôneas. E aí começa tudo, não dá certo. Ou talvez já tirou os olhos das coisas de Deus, que não consegue mais ver o que Deus está fazendo. Ou está com pressa de tudo que Deus prometeu aconteça. Quem não quer? Quem não quer que Deus promete hoje e acontece amanhã? Isso é o mal do ser humano, ser imediatista. Ah, Deus prometeu, então eu vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar com a minha bênção na mão.
sem fazer nada. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado com sacrifício, com luta. Tem que guerrear, tem que ir para a batalha, tem que se entregar numa aliança com Deus. A vida de Abraão, Deus começa a dar sinal para ele. Deus começa a se manifestar. Sei que tem hora que nós começamos a questionar a Deus. Sei que tem hora que, dados momentos da vida, as coisas vão nos colocando cada dia mais para baixo, fazendo que cada dia que passa vai fazendo com que nós perdemos a esperança. Porque olha para um lado, está difícil, olha para o outro, não tem saída. Principalmente quando nós vamos deitar e colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro. Parece que o mundo ali desaba. Muitos ali perdem o sono. Muitos têm insônia, têm desejo de tirar a vida. Quantas histórias nós não vemos? Quantas pessoas já não chegaram e falaram: pastor, a situação está assim, assim, assada. Eu não estou aguentando mais. E muitas das vezes, se a pessoa não despertar para uma aliança com Deus, muitos param no meio do caminho, achando que retrocedendo é muito mais fácil do que prosseguir. Porque se você parar, se você desistir, as promessas não vão acontecer. Mas não foi Deus que prometeu? Sim, Deus prometeu. Mas mesmo que Deus promete algo, o possível é eu que tenho que fazer. Deus só vai fazer o impossível. Deus usa as pessoas falando para você: ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí você quer fazer aquilo, aquilo e aquilo outro. Tudo do contrário. Aí depois vamos questionar a Deus: por que não está dando certo? Por que as coisas não estão andando? Por que está tudo estagnado? Deus, e a promessa que o Senhor me fez? A Bíblia fala que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé. Samuel vai até a casa de Jessé. Chegando lá, unge Davi a rei. Davi é ungido a rei e já vai para o trono, amém? Claro que não. Samuel acaba de ungir Davi, Davi volta para o pasto. Como pode? Quem ungiu Davi foi Samuel, o juiz, o profeta, o sacerdote. Toda a autoridade foi transferida para ele. Mas Deus não ia matar Saul para colocar Davi. Ia chegar o tempo. A preparação. Ninguém aceita Jesus hoje e amanhã sai pregando. Porque isso está errado. Eu vou aceitar Jesus hoje e amanhã eu vou falar o que para as pessoas? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, no outro dia, eu queria que meus amigos fossem na marra para a igreja. Não, você tem que ir, você precisa de ver. É algo sobrenatural e queria porque queria. Pergunta se alguém foi. Ninguém, porque tem que ter uma preparação. Você tem que ser capacitado por Deus. E é o tempo que vai nos capacitando. Do tempo na qual você vai passando dia após dia, prova por prova, situação por situação. Não é de uma hora para outra. Deus dá o dom. Deus unge. Deus consagra. Mas vai ser o momento de Deus. Ele vai ver que você está preparado. Lembro que já estava na quadrangular há alguns anos e meu pastor sempre chamava eu para fazer teologia, eu sempre saía fora. Eu não tenho isso para minha vida não, pastor. Não, você tem que ir, você tem que ir. Não, eu não tenho.
Uma que eu não tenho condições, pastor. Tenho 2 filhos e minha situação está difícil, meu salário eu ganho pouco. Sempre arrumava alguma saída para não fazer o que o meu pastor pedia. Uma que eu achava que não tinha chamado. Aí chegou um ano, eu lembro como se fosse hoje, e lembro o ano 2006. Ele chegou e disse para mim assim, ó: a escola que a igreja tinha, está precisando de alguém lá para limpar a sala, para a aula. Você não quer ir, a escola vai dar tudo, material, você não vai pagar nada. Falei, pastor, eu até queria ir, mas eu não tenho condições de pagar a passagem. Eu pago a passagem para você. Não tive para onde escapar, porque era o momento de Deus. Tem certa hora que nós vamos fugindo, tentando escapar, mas quando Deus tem um propósito para você, que você está debaixo da obediência, mesmo eu não querendo, mas o meu pastor falava, vai fazer visita ali, eu ia, vai orar por alguém aí, eu ia, vem abrir a igreja, vem limpar a igreja, e ali eu estava me dedicando. Deus, através dessas situações, Deus estava me capacitando. Aí fiz teologia. Aí sabe quando eu fui consagrado? Fiz em 2006. O azeite só desceu em 2015. Ainda eu querendo correr. Eu e a pastora, não. Aí o regional pegou e falou assim para nós: como alguém que está dirigindo igreja não vai ser pastor? Nós estava como presbítero, eu estava como presbítero. Não, você tem que ir. Aí me catou pelo braço e levou nós no altar e desceu o óleo. Podia muito bem falar, agora tá bom. Aí um dia nós estávamos lá no culto, Deus chama nós lá de novo e confirmou. Acho que a gente tentando correr, vai falar, vou derrubar 2 vezes o azeite na cabeça desses daí, para eles não escapar mais. Agora já tentei escapar de tudo quanto é jeito. Não teve mais. Vontade de chutar o pau da barraca um monte de vezes. Não, eu vou abrir mão disso, porque é árduo o caminho. Servir a Deus não é para os covardes. É para aquele que quer viver no céu um dia. E aí é duro, porque aí vai ter que ter choro, aí vai ter dificuldade, aí vai ter peleja. Você vai ter que passar noites acordado por causa da vida de outro que está sofrendo, porque chega uma hora que você está dormindo, Deus te chama, você vai orar, Deus manda você orar por fulano. Talvez você nem quer orar por ele porque não quer nem saber da igreja que você está pastoreando, mas Deus fala para você orar. Aí a pessoa está com a vida tudo torta, você não quer ir mais lá porque você fala, a pessoa não obedece, Deus faz você ir lá. Por que você quer? Não, porque eu acredito que é Deus que está direcionando. É o preço do chamado. É o tempo de espera. Todos nós, e eu acredito que Deus ainda te dá a recompensa do tempo de espera. Está difícil, mas é difícil. Porque eu imagino a minha esposa, a minha mãe, quando via eu chegar daquela maneira, naquela situação, boca toda travada, um fedor de cachaça, de cigarro, de droga. Imagina o choro que era da minha mãe. O desespero, talvez a minha mulher olhar para os meus 2 filhos pequenos e falar, ixi, os filhos vão ver, o pai não vai ver os filhos crescer. Porque este caminho é curto. Difícil, né? Imagina Davi, consagrado a rei. Imagino eu que
pastor Lindomar vai conjecturar aqui, mas é coisa minha, estou indo na minha cabeça. Talvez Davi chegou lá no meio das ovelhas e falou: ó, agora eu sou rei de vocês, hein, minhas ovelhinhas. Quando eu chegar, quero minhas ovelhinhas tudo se baixando, porque agora eu sou o rei de vocês. Imagino que as ovelhinhas deviam ter nome. E o pastor chama as ovelhas por nome. Ó, você, Flores Bela, a partir de hoje você vai ser a copeira do rei. Você, Tiãozinho, você vai ser o padeiro do rei. Você, Lindomar, você vai ser o bobo da corte, falando para as ovelhas. Imagino ele, no meio das ovelhas. Recebeu algo de Deus. E as pessoas hoje se perdem no meio do caminho, porque Deus falou que vai prometer. Olha, irmão, Deus vai te levantar para você pregar para as nações. Passa 1 ano, 2 anos, ele não vê que nada está acontecendo, quer ir embora. Ah, vou embora dessa igreja porque Deus prometeu e nada está acontecendo. Acho que não é nessa igreja não. Quantos não mudam de igreja porque lá atrás recebem uma palavra profética e depois passa-se o tempo e nada acontece, ele quer ir embora. Agora imagina, Jessé chama Davi. Davi, vai lá onde estão seus irmãos lá, já leva o que comer para eles, leva um presente para o rei. Lá vai Davi, né? Caminhando, pensando, falando: nossa, eu vou ser rei da nação, vou ser rei. Pensando com ele: vou ser rei, Deus me ungiu. Não está na Bíblia isso, irmão. Mas sabe o que nós pensamos? Quando Deus promete algo para nós, nós não ficamos pensando naquilo? Ainda mais quando há um sinal. E havia um sinal ali. Nossa, eu era tão rejeitado. Vou ser rei. Meus irmãos tudo bonitão, grandão, não foi aprovado. Por isso que é bom a gente ser humilde, cuidar das malhadas, cuidar das ovelhinhas. Chega Davi, enquanto o exército tudo temoroso, tudo com medo. Aí vê um grandão gritando lá: ei, tem homem no meio desse povo aí? Não precisa ter mortandade não. Só um que estiver aí lutar comigo. Se eu vencer, vocês vão servir o nosso povo. Se vocês vencerem, nosso povo serve vocês. De manhã e de tarde, uma afronta. Davi pequenininho, mas acostumado com situações difíceis. Aqui nós aprendemos uma lição: que o que nos diferencia das outras pessoas é encarar a situação difícil e vencê-la. Porque a maioria das vezes as pessoas, quando chegam diante de uma situação que é difícil, em vez de elas encararem para vencer, elas vão embora. Ainda mais se ela tem uma palavra liberada para a vida dela. Assim foi com Davi. E para nós não podemos ser diferente. Tem uma palavra lançada, vamos perseverar e vamos trabalhar, porque na hora de Deus, Ele vai nos exaltar. É o tempo de Deus. Davi, o que está acontecendo aí? Os irmãos sabiam que ele tinha recebido a unção. Ah, larga a mão de ser prepotente, sai fora. Ele disse: mas eu só fiz uma pergunta. Só tinha feito uma pergunta. Mas os seus irmãos já tinham assistido algo. Que ele tinha recebido algo que talvez eles imaginavam que seria eles. Por ser guerreiros. Por talvez achar que está mais preparado. É outra lição que nós aprendemos aqui.
Aqueles homens sabiam combater diferente de Davi. Davi não combatia para se aparecer, ele combatia para vencer. Os homens, os soldados, combatiam para aparecer para os homens. Davi combatia para vencer, porque era ele, as ovelhas e o leão. Ele ia e matava o leão. Era ele, as ovelhas e o urso. Ele ia e matava os ursos. Combatia para vencer. Então já estava preparado para aquele momento. Então ele vai para outro soldado e diz: o que está acontecendo aí? Ah, tem um cara aí que está assim, 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 assado. Aí ele pergunta: e o cara que matar ele, o que ganha? Ah, ele vai ganhar isenção de imposto para a família e a filha do rei para casar. Ele falou: opa, filha do rei, para ser rei tem que ser da linhagem, casado com a filha. É de Deus esse negócio, eu vou encarar. Não está escrito na Bíblia, eu estou pensando com os meus botões. Vou encarar. Fala para o rei que eu vou matar esse cabra aí, para ele aprender a não desaforar o exército de Deus vivo. Não era o exército de Israel, não era o exército do rei Saul, não era o exército dos seus irmãos, era o exército de Deus vivo. Ou seja, o gigante caído, a glória seria de Deus. Ele falou: já matei leão que é maior que eu, já matei urso. Esse cabra ainda é mais rápido que um leão, não. Ô rei, tem um menino lá que diz que vai encarar aí a parada aí. Deus vai preparando os caminhos, irmãos, para mim chegar a mim ser consagrado para os caminhos que Deus me levou. Se eu contar aqui, muitos vão desviar só de ouvir. Vão desistir no meio do caminho. Para ser pastor, para pregar, precisa passar por tudo isso daí. Eu não quero isso para a minha vida. Quem olha fala que parece ser bom estar aqui. Ah, mas uns não teve dificuldade. Glória a Deus pela vida dele, porque matei leão, matei urso, matei gigante. Recebi beijo de traidor, bofetada na cara, as costas de rejeição. Tudo tive dentro do meu ministério, mas tudo foi para a glória de Deus. Quando eu chegar ao fim da minha vida, eu quero dizer como Paulo disse: a minha leve e momentânea tribulação vai servir para mim como peso de glória. Porque foi para a glória de Deus tudo que eu vivi. Lógico que tem hora que a gente dá uma ajudinha nas coisinhas, né? Aquela escorregadinha básica, né? Do ser humano, que é falho. Quem não é? Todos nós. E eu não sou conhecedor igual muitos são da palavra. A Bíblia diz que os conhecedores da palavra, autoridade, questão da Bíblia, cataram uma mulher no adultério e trouxe para Jesus. Aí Jesus, mulher foi pega em flagrante em adultério. A lei de Moisés manda matar, e o Senhor? Jesus, muito sábio, sendo Deus, simplesmente disse para ele: Lidomar, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. De repente a Bíblia diz que Jesus levanta a cabeça e a mulher diz: Jesus, cadê seus acusadores? E a Bíblia diz ainda que foi embora desde, começou pelo mais velho, aquele que era para ser exemplo, aquele que não era para errar, começou dele a ir embora. Nossa, eu não posso apedrejar não, sou pecador. Quantas vezes eu neguei Jesus? Quantas vezes eu tive vontade de beber uma cerveja? Quantas vezes eu tive vontade de fumar um cigarro? Olha lá aqueles que ainda não bebeu e não fumou, né? Eles não ficou só na vontade. Quantas vezes eu pensei em coisas erradas? Quantas vezes eu enganei meu irmão? Foi indo tudo embora. Jesus, cadê os seus acusadores? Ah, não ficou ninguém, Senhor.
Ninguém te condenou, né? Não, Senhor. E Jesus espera, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aqui aprendemos que nós não podemos viver do jeito que nós queremos nunca. Igual muitos têm pregado aí. Infelizmente. Que nós podemos vir do jeito que está. A Bíblia fala, vem do jeito que está, mas muda. Se converta. Se arrependa. Porque Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Ele aconselhou para ela mudar de vida. Esse é um conselho para mim. Esse é um conselho para a igreja. Esse é um conselho para todos que encontram Jesus. Se foi pego em adultério, não adultera mais. Se foi pego mentindo, não minta mais. Se foi pego bebendo, não bebe mais. Se foi pego traindo, não traia mais. Se foi pego mentindo, não minta. Não engane. Não trapace. Não seja uma pessoa lasciva. Que isso, pastor? Pessoas que usam a roupa para despertar desejo em outras. Decote, roupa curta, ou aqueles caras com roupa tudo grudada, parece que foi embalada a vácuo. É disso que Jesus estava falando. Não peques mais. Para nós mudarmos. Para que nós podemos viver a promessa como Abraão viveu. Pode ver que Abraão foi tão fiel a Deus, que ele é citado como o pai da fé no Novo Testamento. Abraão, pai da fé, porque foi o primeiro a fazer uma aliança com Deus, aonde se houve derramamento de sangue. Foi o primeiro. E um detalhe: ele estava bem de vida, tá? Não estava caído. O senhor quer dizer com isso? Que as pessoas vêm para a igreja tudo destruída. Quando Deus levanta, ela vai embora. Esquece de onde Deus tirou ela. Um dia eu vi um testemunho de um cara que não tinha nada. Alcoólatra. Deus foi lá, tirou ele do meio da rua, deu uma casa para ele, deu um trabalho, deu novamente dignidade para ele. De repente esse homem começa a virar as costas para Deus. Fomos fazer uma visita para esse homem. Esse homem estava lá na casa dele embriagado novamente. E o que ele estava na mão? Uma taça de vinho. E disse: não é pecado beber, irmão. Não está escrito na Bíblia. Não é mesmo, não está escrito que não é pecado beber. Mas está escrito que é pecado se embriagar. E eu, sendo um ex-alcoólatra, eu vou tomar algo de álcool? Eu, sendo um viciado em cocaína, eu vou cheirar uma carreira depois de anos parado? Vou conseguir? Se quem nunca usou fica dependente, imagine quem já foi viciado. Não vai longe. Sempre falo isso para as pessoas. A Bíblia até orienta: desvie, fuja da aparência do mal. Não devemos ficar. Por isso que a Bíblia diz que não devemos sentar na roda dos escarnecedores, ou seja, não praticar o que eles praticam. A roda onde só tem gente mentindo, você vai ficar lá no meio fazendo o quê? Ouvindo mentira? Falar que você é pescador também? Uma roda onde só falam de prostituição, você vai lá ficar falando o quê? Você foi ex-prostituto? Vai voltar a ser. E a Bíblia diz que Abraão esperou em Deus a promessa. Davi só viveu porque ele esperou o tempo de Deus. Todos os heróis da fé só viveram porque eles esperaram. A coisa é tão séria que Deus cumpre as promessas, que a Bíblia diz que Jó diz o quê? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar,
Alguém que o próprio Deus descreveu. Um homem reto, justo e que se desvia do mal. Deus descreveu Jó assim. E no fim, quando Deus muda a sorte de Jó, a Bíblia diz que Jó diz assim, ó: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos veem. Ou seja, se ele já vivia de uma maneira temente a Deus, depois que Deus muda a história dele, ele vai viver de uma maneira mais com ênfase, ainda com mais determinação sobre as coisas de Deus. E o tempo se passou. Não sabemos quanto tempo se relata, a Bíblia não relata quanto tempo Jó ficou daquela maneira. Mas agora cá entre nós, tem pessoas que perdem a unha, já quer desviar. Se a pessoa tem um bem, um negócio, ela perde, ela acha que não é de Deus, já quer ir embora. Mas a Bíblia diz que numa noite Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos. Se a dor de perder um já deve ser demais, só de quem é pai e mãe imaginar já dói. Imagina perder 10. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, perdeu a sua saúde. E quando falaram para ele amaldiçoar Deus e morre, o que ele disse? Fala como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É acreditar no Deus de Israel. Talvez a nossa nação, a nossa cultura, nunca nos ensinou a acreditar piamente em Deus. Acreditar daquela maneira, sim, acredita, mas desacreditando, por não viver milagres, por não ter visto o mar se abrir, por não ter visto as 10 pragas do Egito, a não ter visto nenhum profeta fazer o morto ressuscitar. Talvez a nossa fé não é baseada nisso, por isso que muitas das vezes paramos no meio do caminho, porque não olhamos para Deus, o Deus que fez tudo isso. Por isso que paramos. Muitas vezes abrimos mãos de acreditar na promessa, porque vê uma dificuldade simples. É simples porque não é o Senhor. Para Deus é simples. Eu falo não em meu nome, eu falo em nome de Deus. Por isso que estou dizendo que é simples. Impossível para mim, para Deus não. Aí fala para orar, não ora. A Bíblia fala que quando Jesus vai até onde é o túmulo de Lázaro, ele fala para tirar a pedra. E o que ele diz depois? Ele ora. A Bíblia diz que ele olha para o céu e diz: Senhor, eu sei que o Senhor me responde, mas para mostrar para esses que estão aí, para mostrar para aqueles que não acreditavam que ele era filho de Deus, não precisava de Jesus orar. Ele podia simplesmente gritar: Lázaro, sai para fora. Mas como muitos tinham um coração duro, ele orou a Deus. Falou: Deus, eu sei que tu me ouves, mas por causa desses incrédulos, desses que só ficam esperando as coisas de mão beijada, desses que não querem compromisso, desses que não querem orar, desses que não querem rejeitar as coisas do mundo para viver em santidade, eu oro por causa desses e digo agora: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. As promessas de Deus vai se cumprir. Pastor, e se eu não ver? Ela vai se cumprir, se você vivo ou não. Se Deus tem promessa para sua casa, para sua família, para o seu filho, para os seus, ela vai se cumprir. Mas eu queria ver. Então olhe para que Deus permita com que você veja. Lute para que as coisas aconteçam enquanto você está vivo.
Como eu sempre oro e falo para Deus: Deus, eu quero ver meu filho pregando o seu evangelho aqui, eu quero ver minha filha louvando o seu nome aqui. Tenho esperança, nem que seja a última coisa que eu vejo na minha vida. Vou ver meu filho pregando e minha filha adorando a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Temos que ter aliança com Deus. As coisas só funcionam se nós tivermos aliança com Deus. Nós estamos aliançados com quem? Com quem você está aliançado? Com Deus? Com os seus prazeres? Com os seus afazeres? A preocupação com o seu dia a dia? Com o seu trabalho? Com a limpeza da sua casa? Faça uma aliança com o Deus de Israel, para você ver a sua vida mudar. Não estou falando para você fazer uma aliança com o pastor Lindomar. Não estou falando para você fazer uma aliança com a igreja pentecostal Conhecimento em Cristo. Estou falando para você fazer uma aliança com Cristo Jesus. É Ele que pode mudar. É Ele que muda a história do homem. Feche os teus olhos. Ore. Ore a Deus. É momento de oração.